Olá, seja muito bem-vindo. São 5 horas e 20 minutos e, cumprindo o prometido, nós estamos ao vivo com mais um 100 edição. Hoje, do meu lado, mais uma vez, Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Prazer estar aqui. Também temos a presença da repórter Nicole Fusco, que vai apresentar as principais notícias do dia. Seja bem-vinda, Nicole. Obrigada, Silvio. Boa tarde. E lá do Rio de Janeiro, salve, salve o tuiteiro Felipe Moura Brasil. Tudo bom? Salve, salve. Tamo junto. Vamos com tudo. Muito bem, Felipe. Aliás, hoje é sexta-feira, tem aquele áudio que circula, Augusto Nunes, há algum tempo, uma brincadeira, né? Que hoje é dia de maldade, né? Dá pra começar falando isso, né? O Renan continua na presidência do Congresso, a gasolina subiu, a Dilma foi eleita, nomeada cidadã honorária de Brasília. Pois é, o Temer disse que não tem crise no governo. Então, Nicole, dá alguma notícia boa aí que eu vou te falar. Olha, a gente começa com o Lula. O site de Veja revelou há pouco que o ex-presidente foi denunciado pela 4ª vez na Operação Zelotes. O Lula, Augusto, eu acho que você pode começar comentando, porque tem É o seguinte, nesse caso da Operação Zelotes, que investiga fraudes no que eles chamam de CARF, é uma espécie de um tribunal na Receita, um esquema de perdoar multas, e coisa e tal. Teve uma MP, uma medida provisória que passou ali, abonada pelas mãos, inclusive, do seu Gilberto Carvalho, pelo filho do Lula. Mas o Lula nunca imaginou que nem o Ronaldinho dos negócios, que é o Lulinha, né? Nem agora o Caçula, aquele que dava Ctrl+C, Ctrl+V, você se lembra? Nos textos da internet para fazer documentos, pareceres. Ele nunca imaginou que os filhos iam dar tanto trabalho, né? Foram bem criados, né? Eles mostram como é que é o ambiente familiar ali, porque todos estão nessa. O que não está ainda é o filho mais velho, né? Adotado pelo Lula, é filho do primeiro casamento da Marisa Letícia e que não conseguiu se eleger vereador em São Bernardo. Eu acho o seguinte, essas denúncias que envolvem o Lula transformam cada vez mais uma piada de mau gosto e num monumento ao cinismo a argumentação do PT. Agora, a última deles é a seguinte: há 2 dias, eles lançaram num site aí que hospeda essa campanha, uma vaquinha para arrecadar dinheiro, para provar, com esse material de divulgação, discursos, viagens do Lula, então, provar que o Lula é vítima da perseguição de procuradores do juiz Sérgio Moro, que não tem nada a ver com essa última, a mais recente denúncia que a Nicole apresentou agora. E essa vaquinha, como eu disse, lançada há 48 horas, ela arrecadou até agora menos de 30 mil. E pretende arrecadar 500 mil reais com esta conversa fiada. Quem é que abre o vídeo que fala da vaquinha? Gilberto Carvalho, que é aquele coroinha que virou colecionador de pecados mortais. Né? Esse aí não tem a menor chance. Desde os tempos de Santo André, no com dia do juízo final. Né? É a caixa preta especializada em arquivar segredos de Santo André. Pois bem, menos de 30 para quem pretende conseguir 500 mil, mostra o quê? Os doadores, os tradicionais doadores estão presos. Estão todos em Curitiba. Claro, porque só nesse site, o site avisa que só pessoas físicas podem doar. Os petistas estão desempregados, alguns deles, vários doadores potenciais, estão desempregados pela mudança de governo. E sumiram os doadores de quantias milionárias, porque foram recolhidos pela República de Curitiba. É isso aí. Vamos para o Rio de Janeiro. Fala aí, Felipe. Eu estou vendo aqui que é uma sem-vergonhice tamanho família, né? Estou vendo o resumo das acusações aí contra o Lula. Tráfico de influência 3 vezes, lavagem de dinheiro 9 vezes, organização criminosa. Luiz Cláudio Lula da Silva, o Caçula, lavagem de dinheiro 9 vezes e organização criminosa também. Quer dizer, fica cada vez mais difícil justificar, como fez aquele Vanderlei, lá citado na primeira questão da prova petista da UFRJ, dizer que é um golpe das elites contra o governo popular do Lula. Esse discurso que começou lá no Mensalão, que passou
pelo Petrolão, agora vem com esse escândalo do CARF, ficar cada vez mais ridículo, né? Realmente essa família aí está dando muito trabalho para o país. Eu espero que o Lula não demore, como o Renan, 9 anos para virar... Quer dizer, ele já está virando réu aí, né? Eu ia falar para ser preso, mas o Renan nem foi preso ainda. Quer dizer, a justiça demora muito. Eu espero que com o Lula ela seja mais ágil do que está sendo com o Renan, que conseguiu se livrar e permanecer na presidência do Senado. Nós vamos deixar o Renan mais para frente, vamos falar, evidentemente, sobre o presidente do Congresso, inclusive a música do programa de hoje será dedicada a ele. O Augusto, por falar em prova, você tem uma boa solução para essa prova petista que o Felipe citou, usada num concurso absurdo, que a gente falou dela no programa de quarta-feira. Ela pode ser usada numa das sessões da sua coluna. É o Sanatório Geral, né? Que recolhe todos os que fazem besteira no Brasil, que dizem maluquices e fazem maluquice, o que não tem faltado aqui. Quantas questões tem que acertar naquela prova para passar para o... Uma já única. Basta, uma única, porque eles perguntam coisas do tipo, foi dado um golpe, ocorreu um golpe com o afastamento da presidente Dilma Rousseff e tal, e o que é golpista? Aí eles dão várias opções. Quem diz quem concorda com a ocorrência de um golpe já está a caminho do sanatório. E os enfermeiros já pegam de vez quando o cara põe lá, numa das opções, a resposta certa. Quem acertou, está errado. Exatamente. Vamos lá, Nicole. Essa é a prova em que quem acerta deveria ser reprovado. Vamos partir para a segunda notícia do dia. A gente se diverte com notícias trágicas aqui. É isso aí, por indigência mental tem que ser reprovado. Quem acerta. Quem passa pela prova. Tá certo, o Felipe. Vamos para a segunda notícia do dia, Nicole. Antes, eu só queria convidar quem está nos assistindo, nós estamos ao vivo pelo Facebook, a participar também dessa conversa pela hashtag TVeja. Vamos com tudo. O próximo assunto é o Eduardo Paz. De novo. Exato. Do Rio de Janeiro. A justiça bloqueou os bens dele. Ele está sendo acusado de improbidade administrativa por causa da construção do campo de golfe olímpico na Barra da Tijuca. Aí o Silvio é o nosso representante de Maricá. Tem que começar por aquela lembrança. Na verdade, a gente vai começar pelo Rio de Janeiro, lá com o Felipe Moura Brasil, afinal de contas estamos falando da terra dele, mas o Augusto, o Eduardo Paes, ele é um case a ser estudado, né? Porque não tem, como é que chama aquele filme, é como perder um homem em 10 dias, né? O Eduardo Paes é como arruinar uma carreira política em um ano. Né? Muito bem, olha, escolheu um candidato ruim para concorrer à prefeitura e perdeu a eleição. Ele só agredia mulheres, né? Acusado de agressão à mulher. Bom para a imagem de um candidato. Pedro Paulo. Apareceu num áudio, flagrado num áudio da Lava Jato, falando absurdos, inclusive falando mal da cidade de Maricá. E ficou, aliás, com o Lula, né? O Lula dizendo que era o soldado do Lula. Ele estava junto com o Lula para o que precisasse. É o soldadinho do Lula. Pois é. Como tal, não poderia deixar de aparecer aí no noticiário criminal. Não conseguiu capitalizar, tendo uma Olimpíada, que é o maior evento esportivo do planeta, na cidade. Realmente é um case. Agora tu vão aparecer porque o Eduardo Paes, brancos. se você se lembrar, Augusto, há pouco tempo, joga um ano para trás aí, o Eduardo Paes era um nome cotado a candidato à presidência da República. Era o que ele imaginava ser neste momento. Entre essas façanhas do Eduardo Paes, a gente não pode esquecer a inauguração um evento em que ele distribuiu casas populares e que ele pergunta para uma das premiadas quantas relações sexuais ela vai ter ali para aproveitar bastante a cama. É um sujeito sensível. Né? Muito bem. Felipe, fala aí do prefeito da sua cidade. Passo a bola para você. Vamos lá. Eduardo Paes conseguiu se afundar. Ele achava que com as Olimpíadas ele estaria muito cacifado para concorrer pelo menos ao governo do estado, embora tenha a ambição também, certamente, de ser presidente. Mas esse ano foi desastroso em diversos aspectos para ele, por tudo isso que vocês falaram. Teve a queda da ciclovia aqui também, que também pesou muito contra ele.
E também tem um fato interessante que ninguém se salva no PMDB do Rio. Né? Sérgio Cabral está preso em Bangu, Eduardo Cunha foi preso, Jorge Pisciani, que é o chefão do PMDB do Rio, tem inquérito aí reaberto contra ele. Leonardo Pisciani teve aquele papelão no processo de impeachment, ficando do lado da Dilma, depois acabou liberando a bancada, mas foi sempre um motivo ali, um sabotador do movimento do impeachment, assim como, aliás, Geraldo Alckmin, né, do qual a gente já vai falar daqui a pouco. Então, o PMDB está se revelando aqui no Rio de Janeiro toda essa sem-vergonhice que eles fizeram aqui durante tanto tempo. O Eduardo Paes resolveu entrar nesse circuito. Ele que estava tentando sair, estava com negociações aí para sair do PMDB, talvez voltar ao PSDB, ele que já passou por um monte de partidos, né? Ele não tem muita dificuldade nisso. Ele foi do PSDB, do PMDB, do PFL, do PV. Ele não tem muita dificuldade em trocar de partido. Começou como um filhote do César Maia, né? Agora está ali. Isso. Esteve com o Lula, já ele vai dizer que não conhece o Lula, só de vista. Também não teria dificuldade em fazer isso, uma vez que ele foi um dos parlamentares, quando ele era deputado federal, um dos principais críticos do Lula, atuante na CPI dos Correios, que investigou o Mensalão, e logo depois ele se filiou ao PMDB e virou amigo do Lula. E se teve de se humilhar com uma carta, que nem ele tem coragem de divulgar, né, os termos da carta, endereçada a Marisa Letícia, pedindo desculpas pelo que disse na CPI sobre os filhos do Lula. Está aí, ó, ele disse a verdade. Muito bem, então antes da gente partir para o terceiro assunto do Sem Edição de hoje, é momento do abraço. O Felipe, você tem abraços para mandar e a gente prometeu nas redes sociais, agora cumpre, hein? Tem a nossa leitora que estava mandando tweet, a Ana, que é ótima, estava lá reforçando o nosso convite para assistirem ao nosso programa. Um grande abraço para ela. E estamos juntos aí, de todos os leitores que estão nos acompanhando nas redes sociais. O pessoal aqui também está comentando bastante do Lula, falando que já está cansado das denúncias, que agora quer ver realmente quando é que tudo isso vai para frente. E posso fazer uma pergunta já para o Augusto lá. Aqui? Peraí, Augusto, você tem abraço para mandar também? Não, eu quero mandar aqui. Vamos lá. A Helena Sotana está perguntando, o que vai acontecer quando tudo da Lava Jato finalmente chegar ao Supremo? Bom, nós queremos que chegue rapidamente, né? Agora, com a delação da Odebrecht, entram em cena o quê? Pelo menos 200 pessoas. É o que se especula. Mais ou menos. O Supremo precisa, depois falaremos do Supremo, mas o Supremo precisa andar um pouco mais depressa, né? Ou muito mais depressa. Enquanto a Lava Jato caminha num ritmo admirável, o Supremo está aí, o Felipe lembrou, vocês lembraram, ele demorou 9 anos, sei lá, 7 anos, uma coisa dessa, para descobrir que o Renan é bandido. E é difícil, ou nem isso, descobrir que pode ser bandido, que ele é réu. Então, não sei, é uma pergunta que, lamentavelmente, que todos os brasileiros gostariam de ter a resposta, mas a gente não consegue formular. Vamos lá, tem mais notícia por aí, Nicole? E manda um abraço para quem fez a pergunta, claro. A Helena. Um abraço. Temos agora a Lava Jato chegando ao PSDB. Os delatores da empreiteira Odebrecht disseram que pagaram 2 milhões de reais ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nas campanhas de 2010 e 2014. É importante a gente dizer, antes de vocês comentarem aí, Augusto e Felipe, que a revelação foi feita por Veja, edições anteriores de Veja, inclusive citando o que seria um codinome, a maneira como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, seria tratado nas planilhas da propina. Santo. Então, importante registrar o furo de Veja. E aí, Felipe, começamos por você. A Lava Jato chegou aos tucanos. Que se vajam todos! Chegou, eu acho ótimo, né? A gente não tem investigados de estimação, eu acho ótimo que chegue. O Alckmin, inclusive, eu lembrei imediatamente de uma reportagem que teve no Valor na semana passada, se eu não me engano, que colaboradores próximos do Alckmin estavam dizendo que se Caixa 2 houve, o governador, até separei aqui, a despeito de eventual benefício à campanha, passou ao largo de sua coleta,
Colaboraria para isso a falta de intimidade de colaboradores mais próximos, até daqueles que se consideram seus amigos. Então, ele já estava aí se articulando, acho que ele já estava preparado para que surgisse essa notícia. Acontece que surgiu a notícia, parece que foi o cunhado dele que intermediou, o outro foi um secretário, né, de planejamento do governo paulista. O secretário Monteiro. É o Marcos Monteiro, então, e o cunhado o Adhemar, né, que é irmão exato. Da Lu Alckmin. Isso, então assim, parece que são pessoas muito próximas, né? Fica difícil ele se desvincular dessas pessoas. Eu já acho bizarro que o cabeça da chapa, o titular da chapa, tente se desvincular de dinheiro de Caixa 2 entrando em campanha, né? Então, assim, o sujeito que se candidata, ele tem que reunir toda a comitiva da campanha, todo mundo que participa, diz, olha, não quero a Caixa 2, se alguém trouxer 1 centavo de Caixa 2, eu mesmo vou denunciar. Então, a gente sente falta dessa capacidade administrativa, inclusive, porque se é um político, ele está vendendo também a sua capacidade de liderar uma equipe. E se tem ali gente fazendo jogo sujo para ele, é porque houve algum tipo de omissão, pelo menos, né? Então, tem mais, né? Augusto, tem mais. Teríamos candidato à presidência da República se a eleição fosse hoje? Eu tenho dito com frequência que os candidatos que existem hoje à presidência da República não chegarão à campanha de 2018. Nenhum deles. Isso. O Felipe estava observando corretamente que o candidato tem que ter essa responsabilidade aí pelas arrecadações de campanha. Mais que isso, a lei diz com toda clareza que o candidato é responsável pela arrecadação de campanha. Não adianta dizer que outro pegou, outro ali. É ele o responsável legalmente. Todos sabem aqui, de vez em quando eu lembro, que meu pai foi político, meu pai foi prefeito e tal. Ele sabia, durante a campanha, é tudo uma questão de escala. Uma questão de escala. O número de doadores numa cidade, por menor que seja, não é pequeno. Ele sabia exatamente, mas cada centavo arrecadado, ele sabia de onde vinha. Então, isso aí não cola. Como disse também, Felipe, nós não temos bandidos de estimação, nem investigados de estimação. Eu achava que chegaria ao PSDB, vai chegar a todos os partidos, o que anula a grande o grande álibi exibido pelo PT, que diz que o PT é perseguido pela Lava Jato. Não. Todos os partidos estão nessa. É claro que o envolvimento dos partidos que armaram o Petrolão é muito maior, claro. Mas todos os partidos estão sendo denunciados, o que mostra a isenção dos condutores da Operação Lava Jato. Muito bem. Então vamos falar agora do nosso político preferido na semana. Felipe Moura Brasil, Renan Calheiros, que você já citou agora há pouco, aparentemente desistiu de colocar o projeto sobre abuso de autoridade na pauta para ser votado nesse ano. Faltou dizer que o ano praticamente já acabou no Legislativo, né? Então o Renan não está fazendo nenhum gesto digamos, louvável, mas eu passo a bola para você pelo seguinte, faz um resumo aí pra gente do que foi essa semana bizarra, como diz você no Senado. O STF fez aquele fatiamento, manteve o Renan Calheiros no cargo da presidência do Senado, mas impedindo que ele assuma eventualmente a presidência da República. Tem lá um dos artigos da Constituição que diz que, em caso de vacância do cargo da presidência da República, se chama sucessivamente o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente do STF. Então, aqueles que defendiam mais essa visão constitucional diziam que a Constituição não prevê que haja um salto entre um e outro. Ela diz que chama sucessivamente. Então, se você vai impedir o Renan, quer dizer, se acontece, de repente, alguma coisa com o Temer e com o Rodrigo Maia, ele vai ter que pular do Maia, que seria aquele que assume, para a Carmen Lúcia, que é a presidente do STF. Isso não está previsto na Constituição. Por outro lado, não tem assim, uma previsão constitucional de que esses presidentes devem ser afastados do cargo de origem. Então, tinha uma votação de uma DPF para decidir isso, aquela que o Toffoli interrompeu pedindo vista no julgamento. Depois de decidir. Para proteger o Renan. Fala, Augusto. Não, ele interrompeu depois de decidida, já a questão.
Estava pré-decidida. Só que aí o 6 Celso de Mello votos. acabou dizendo que só votou como a gente explicou aqui no programa passado, por ele não poder assumir a presidência da República, mas que se mantivesse no cargo. Então não tinha assim, uma maioria completa de todo o argumento para afastar o Renan. Isso enfraqueceu a liminar do Marco Aurélio pelo afastamento do Renan, e o STF decidiu manter o Renan por 6-3. É isso que o Silvio estava falando agora, só para completar. Se escancarou um pouco aquele acordão de bastidor, porque a gente fica achando realmente que o engavetamento do projeto de lei sobre abuso de autoridade possa ter estado incluído nesse acordão de bastidor com os ministros do STF para que eles mantivessem o Renan no cargo. Não só o engavetamento do projeto de lei sobre abuso de autoridade, como também, talvez, de super salários dos 3 poderes, né, principalmente do judiciário, e isso envolve, talvez, os próprios ministros, né, ou os protegidos deles. Então, ficou essa grande impressão de que o Renan foi salvo e, ao mesmo tempo, ali baixou a poeira no enfrentamento que ele estava fazendo ao poder judiciário. E o STF, talvez, nas próximas semanas, queira se redimir, aí também tem assuntos importantes entrando em pauta, como a avaliação da autorização das assembleias legislativas, que tinha separado aqui para processar os governadores. Isso aí pode afetar o governador de Minas Gerais, o Fernando Pimentel. A Assembleia Mineira é o porto seguro para o Pimentel, né, para ele não ser processado. Então, os ministros podem acabar afetando aí o Pimentel. Se eles forem duros e não protegerem o Pimentel como protegeram o Renan, de repente conseguem recobrar o mínimo de confiança da opinião pública, mas ficou muito difícil, né? Porque se as sessões são ensaiadas, se eles já sabem antes o resultado, como cada um vai votar, a sociedade perde a confiança no STF. Augusto, a verdade é que nesta semana o cheiro na Praça dos Três Poderes não é bom. Não é bom. Um amigo meu, Heraldo Palmeira, ele mandou um texto, não sei se é dele, a comparação, mas é perfeita. Ele disse que o que fez o Supremo foi como um juiz aí que ele expulsa um jogador de campo, mantém em campo, mas proíbe de fazer gol. O cara só pode ficar lá, mas gol não faz. Então, o Renan, ele induziu o STF a proclamar a desigualdade dos poderes, porque ele pode ser presidente do Poder Legislativo, mas não pode ser do Executivo. E, no entanto, a Constituição diz que todos os poderes são iguais. Quer dizer, não pode presidir o país, mas o Congresso pode. O Congresso, né? Pode. A casa da mãe Joana, tudo bem, né? A casa da mãe Joana. E o Renan, ele confirmou tudo isso que disse o Felipe, pelo seguinte. Primeiro ele disse, depois de humilhar o oficial de justiça, ele disse que decisão do Supremo é para ser cumprida. Ele debochou do Supremo mais uma vez, ontem. Agora ele já disse que não vai colocar em pauta a questão do abuso de autoridade. Então ele cumpriu a sua parte no acordo. E daqui a pouco ele vai falar não só que é mentira essa história de super salário no judiciário, como ele pode perfeitamente propor um aumento. Não é? Porque tem que ser grato. Eu já acho que ele vai propor outra coisa. Conhecendo o Renan Calheiros, aquele que tem 7 vidas e 11 inquéritos, eu diria o seguinte para você, viu, Felipe? Conhecendo o Renan, ele vai propor uma agenda positiva para o país. Claro. É um estadista. Porque ele pensa na pátria só, né? Exatamente. Ele faz um estadista. Ele vai propor medidas de moralização, e com aquele para a beijamão, ética, né? Da política. O beijamão dos parlamentares com o Renan, que mostra... Ele deveria ser o homem do ano de todas as revistas, né? Ele é. E, aliás, vamos lembrar aqui, né, fazer uma reverência ao oficial de justiça, Augusto. Esse é o personagem da semana. O oficial de justiça que ficou plantado tentando notificar o Renan Calheiros. E está provado por tudo que nós falamos aqui, até agora, né, recapitulando o que houve na semana, que eu estava certo quando eu apresentava os donos dos jornais cujas redações eu dirigi, a seguinte ideia: não tem nada que dá esse tipo de notícia na seção de política. Tem que noticiar na seção de polícia. Nós falamos de algum caso político aqui? Não. Tudo caso de polícia. Envolvendo até o Supremo. Diga, Felipe. Eu sempre digo que nós,
colunistas, viramos cronistas policiais. É verdade, você é um ótimo repórter de polícia. No Brasil. E o Renan, ele escarneceu ainda, debochou, falou que decisão do STF cumpre-se. Exatamente. No dia seguinte de não cumprir a decisão, a liminar concedida pelo Marco Aurélio, mas aí o plenário todo decidiu, aí ele debochou dizendo que se cumpre. É isso. É um fanfarrão, né, que continua lá debochando do país. Exatamente. Felipe, antes da gente encerrar, tem um outro assunto que eu queria colocar aqui na pauta, que é o seguinte: durante toda a semana foi dito, pelo menos nos últimos dias, toda semana foi um exagero da minha parte, que o Embaçaí, deputado federal do PSDB, poderia ser o sucessor do Gedel Vieira Lima, ministro que caiu por conta lá do seu imóvel na Bahia. Você tem informações aí sobre essas negociações do chamado Centrão? Eu detesto esse termo, mas é o termo utilizado para se referir àquele antigo baixo clero, aqueles partidos médios que se unem lá na Câmara, né? O Centrão é o grupo de partidos composto por PP, PR, PSD, PTB, PRB e PSC. E ele rivaliza com a antiga oposição ao governo de Dilma Rousseff, o governo do PT, que era PSDB, DEM, PPS e PSB. E não é só você que não gosta muito desse nome Centrão. Tem alguns dissidentes desses partidos que também não gostam assim, de ser encarados como Centrão. E eu falei, agora, pouco antes de começar esse programa, com o Jerônimo Gorgen, que é do PP do Rio Grande do Sul, e ele estava dizendo justamente isso. Primeiro que o governo sai enfraquecido desses recuos, porque ele foi pressionado pelo Centrão, por esse suposto Centrão, porque o Embaçaí era um possível, um pré-candidato à eleição da presidência da Câmara dos Deputados, para disputar ali com o Rodrigo Maia, que entrou no mandato tampão e está tentando ter um segundo mandato inteiro, né? Então, o Centrão queria que o Embaçaí disputasse também para que o PMDB e o PSDB não se juntassem no apoio ao Rodrigo Maia. Então, ele queria a fragmentação da disputa para que o candidato do Centrão tivesse mais chances. Então, pressionou o Temer. Claro que o Temer fica pressionado porque ele precisa da base de apoio no Congresso para aprovar as medidas, né, nas votações. E esses dissidentes do Centrão dizem que o governo não deveria aceitar toda essa chantagem sempre, que esses mais de 200 é uma mentira, que são menos. Inclusive o Jerônimo está lá articulando um outro candidato à presidência da Câmara. E o Temer adora ceder uma pressão, né? Exatamente. É impressionante como o marketing, esse pessoal da comunicação aí do governo Temer, eu não sei se talvez contribua para dificultar o trabalho deles, essa era da tecnologia, da informação que vaza muito rápido, com redes sociais e tudo, mas eles têm uma dificuldade muito grande de articular ali no bastidor, ver o que é melhor para toda a base antes de trazer essa notícia à tona. Então eles trazem, aí recuam, tem um desgaste muito grande, isso tem acontecido muito. E vamos ver aí o que acontece. O Rodrigo Maia, na verdade, tem uma regra lá que não pode, né? Quem assume o mandato tampão, né? Que eu até brinquei quando o Rodrigo Maia se articulou ali no pacote das medidas anticorrupção, eu disse que ele estava usando o mandato tampão para tampar a Lava Jato, né? Mas ele não pode ficar parecendo, eu estava pensando horas antes aqui de começar, que parece aquele cara que entra no segundo tempo da pelada para substituir o outro, depois quer jogar, alegando que ainda não jogou a partida inteira, né? Então, o Rodrigo Maia, ele quer o mandato inteiro, mas a regra lá não permite, mas eles estão tentando dar um jeitinho, e o governo quer o Rodrigo Maia, porque ele está ali pautando as coisas que interessam ao governo, então ficou essa situação. Muito bem, vou passar a palavra aí para o Augusto, mas antes, Nicole, quem nos acompanha aí pelo Facebook, temos comentários? Temos. A Cleide Galli diz que está acompanhando a gente de Curitiba. Opa! Um abraço. Base da Lava Jato. Exatamente. Um abraço, Curitiba. Claro. E a Estela Tani mandou falou, grande Augusto, adoro você e o Felipe também. Olha. E a Tânia Obrigado. Vasconcelos também aqui tecendo elogios pra gente. Muito bem, obrigado para todos vocês que nos acompanham ao vivo pelo Facebook e pelo site de Veja. Augusto Nunes, nós ainda temos 2 minutos.
Olha, Silvio, eu vou encerrar rapidamente. Por tudo que falamos, a notícia da semana, acho que é o que o Renan reina na Praça dos Três Poderes. É verdade. É isso. Há alguns anos. É uma boa notícia essa da denúncia, né? Uma má notícia e uma boa notícia. Por outro lado, essa de que o Lula foi alvo de mais uma denúncia. Eu acho que ele virou caso de polícia. Caso de polícia, e o povo pergunta, né? Cada vez mais os brasileiros se perguntam o que faz Lula em liberdade. Está na hora de examinar esse direito de ir e vir do ex-presidente. Aliás, uma das coisas que ele faz em liberdade é falar bobagem em cima de bobagem. Não Exato. vamos esquecer que nessa semana, inclusive no nosso programa de terça-feira, não foi isso, Augusto? Isso. Exibimos um vídeo Isso no aí. qual ele discursa e afirma que a Lava Jato, 1, causou prejuízo ao país e 2, desempregou, Exatamente. né? Milhões de Causou o brasileiros. desemprego. Verdade, nesse muito cinismo. ponto eu concordo com ele. Causou o verdade. desemprego de corruptos. Exatamente. Né? Felipe Moura Brasil, seu alô, você tem 30 segundos antes de eu tocar a música do programa. Vamos lá. Meu alô, essa denúncia do Lula por formação de quadrilha, olha só que português bem falado, quadrilha, agora a quadrilha está associada aí à imagem do Lula, finalmente se pode falar isso. Também teve a Dilma lá, eleita uma das mulheres do ano, né, no Financial Times. Eu estava comentando que é muito fácil você eleger mulher do ano, aquela que arruina outro país, né? Quero ver se eles elegeriam uma que arruinasse a Inglaterra, né? E teve a presidente sul-coreana também, que está sendo deposta, ela foi aprovado o impeachment dela também por esquemas ali que rolaram no governo. Quero ver se vai ser mulher do ano também. Aliás, Isso, Ciro. Aliás, o Código Penal, quando fala em formação de quadrilha, ele alude assim, formação de quadrilha quadrilha ou banda exige a presença de 3 ou mais pessoas. Isso o Lula tem só em casa. É verdade. Exato, ainda mais agora. Com o Zelotes, Pega os filhos, tá aqui. Essa quadrilha já tá prontinha. Perfeito. Então, vou me despedir do meu parceiro lá no Rio de Janeiro, Felipe Moura Brasil. Um abraço. Valeu, Silvio. Um abraço, Augusto. Tamo junto. Abração. Augusto Nunes, mais uma vez, obrigado. Eu que Semana agradeço. que Com vem, a presença da Nicole ficou melhor. eu ia agradecer você. Obrigada. Já fez o agradecimento. Obrigado, Nicole. E a gente se despede. A música do dia é em homenagem ao Muito rei boa. do gado do Senado Federal e de Alagoas. Um abraço, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Bom final de semana.